falando quais são os perigos de se ter uma autoestima baixa, né? A autoestima ela é um conceito fundamental que temos sobre nós mesmos. Então, é um autoconceito. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela se sente a pessoa errada. Ela se sente como uma pessoa errada. Ela tem uma visão que ela deveria ser de outra forma, de outra maneira. Ela não se aceita como ela é. E como se não tem esse conceito de ti mesmo positivo, se acreditamos que não somos capazes de realizar algo, isso se torna uma verdade para a nossa vida. Se a gente acha que é a pessoa errada, que nós não somos as pessoas que deveríamos ser, nós entramos numa luta interna, negando todas as coisas que nós carregamos. E isso gera uma não aceitação de nós mesmos. Essa não aceitação gera uma baixa autoestima. E nós ficamos naquela coisa, né? Eu não queria ser essa pessoa, tudo que eu faço é errado. Começamos com a crítica. Aí o cérebro cria uma defesa, que é a autocrítica, e a autocrítica vai reduzindo a sua autoestima. Porque daí você começa, eu sou ruim aqui, eu faço isso errado, eu não posso fazer isso. Você começa a criar contingências, né? Então os perigos de ter uma baixa autoestima é que isso vai virando uma bola de neve. Aí me diga uma coisa, como uma pessoa que tem baixa autoestima relacionada à sua profissão, né, ao lado profissional, essa pessoa vai conseguir, por exemplo, ter sucesso financeiro se ela não acredita nas suas próprias potencialidades. Se uma pessoa tem problemas, né, se essa pessoa tem dificuldade, por exemplo, em se amar, como é que ela vai ter sucesso em um relacionamento se ela vai sempre entrar no relacionamento baseado em carência? Fica impossível conseguir fazer isso, não é mesmo? Então, pessoal, é por isso que é importante a gente aumentar a nossa autoestima, né? A gente elevar a nossa autoestima. Porque se ele é um conceito tão fundamental, como é que... Imagina o seguinte, se você não se ama, você fica sempre refém, né? Você aceita qualquer coisa, porque você também tem um sentimento não merecedor, né? Então, continuando aqui nossa palestra, quais são os perigos de se ter uma baixa autoestima? A baixa autoestima, ela vai gerar problemas nos relacionamentos. Por que problemas nos relacionamentos? Porque você vai ficar sempre desejando que o outro é o culpado, o outro não faz você feliz. Né? Você vai pensar que você não é capaz de agradar ninguém. Você vai entrar num relacionamento baseado em carências. Você vai sempre achar que a outra pessoa é que tem que trazer felicidade para você. Você vai exigir demais da pessoa ou você vai exigir demais de você mesmo. Você não vai saber dizer não. Dificuldade em prosperar. Tem um livro muito interessante chamado Os Segredos da Mente Milionária, onde o autor, o Hart, né, ele fala sobre o seguinte, sobre os padrões mentais que geram a prosperidade. E uma das dificuldades é quando a pessoa não gosta de si mesma, porque ela tende a se sabotar por ter um sentimento de não merecer a felicidade financeira, de não merecer a prosperidade. Aí tem a falta de realização profissional também, porque ela não se sente capaz de arriscar. Veja só, vamos pegar pessoas como Albert Einstein, né? Pega Albert Einstein, pega pessoas que realmente fizeram uma mudança, né? Como, por exemplo, a gente pode citar aqui inúmeras pessoas, Carl Jung, a gente pode citar psicólogos, né? Como o Viktor Frankl, a gente pode citar inúmeras pessoas aqui. O que eles têm em comum? O Maslow também, é a capacidade de se arriscar. Se nós não corremos riscos, né? E viver é correr riscos, nós não conseguimos ter uma realização profissional. Então é importante, sim, a gente buscar essa realização profissional, né? A gente buscar essa realização profissional é importante. Por quê? Porque a gente precisa aumentar a nossa autoestima para buscar essa realização profissional. Com autoestima baixa, você pode ter problemas com ansiedade, depressão, procrastinação, desamparo, né? Sentir que nada vai mudar, falta de ânimo, e aí vai outros problemas, né? Porque a baixa autoestima gera isso mesmo. Então, por que podemos ter uma baixa autoestima? Qual é a razão de se ter uma baixa autoestima? A autoestima é formada por dois conceitos, tá?
que é o autorrespeito, que é, na verdade, o quanto você se autovaloriza, né? O quanto você valoriza as suas qualidades, o quanto você ama o seu jeito de ser, o quanto você gosta de você mesmo, o quanto você se respeita, né? O quanto você ama as suas maneiras, as suas conquistas. E é o conceito que temos de nós mesmos, e pela autoconfiança, que é o quanto você confia nas suas capacidades, o quanto você confia que consegue alcançar as coisas, o quanto você confia quando as coisas dão errado, o quanto você tem de resiliência, né? As coisas dão errado e o quanto como você faz para superar essas situações. É o conceito que temos de nós mesmos e que é construído ao longo da vida através das nossas vivências. Então, o que acontece? Durante a nossa infância, né, a autoestima, todos nós temos dentro de nós o amor próprio. É mais ou menos assim. A fala, né? Eu gosto de fazer um paralelo da autoestima com a fala, tá? Autoestima com a fala. Deixa eu trazer aqui o vídeo para mim para falar sobre isso com você. Eu gosto muito de fazer um paralelo entre autoestima e a fala. Por que a autoestima é a fala? Pelo seguinte, muitas pessoas dizem que a autoestima é um conceito que precisa ser construído dentro de nós. Que os pais, os nossos filhos, os nossos pais, professores, né, precisam construir esse conceito dentro de nós. Mas a autoestima é igual à fala. Por muito tempo se tentou fazer macacos, cachorros falarem. Só que por mais que as pessoas tentassem ensinar isso, os cachorros não têm, os animais não têm esse dispositivo interno para conseguir falar. O ser humano é o único ser que ele até os 2 anos de idade, um ser humano é muito parecido com um macaco, você sabia? Após isso, ele começa a desenvolver fala e outras cognições mais avançadas. A fala é uma das grandes ferramentas que nós temos e que está embutido dentro do nosso DNA, dentro da nossa estrutura. Só que, para você aprender a falar, precisa que alguém te ensine, que alguém semeie a semente, né? Comece a semear aquilo dentro de você. A autoestima é a mesma coisa. Você tem autoestima dentro de você, né? Você tem esse amor próprio que está dentro de você, mesmo que não tenha sido cultivado lá na infância. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a mesma coisa que um fonoaudiólogo faz. Nós vamos trabalhar essa sementinha para crescer, né? E virar esse amor abundante que vai trazer para você muita felicidade, muita alegria. Esse é o meu papel aqui. É, na verdade, regar essa semente do amor próprio que está dentro de você. Esse é o meu papel aqui como terapeuta. Então, voltando à nossa aula aqui, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Vocês estão conseguindo me entender muito bem o que eu estou falando? Tá todo mundo me ouvindo? Né? Se você está me ouvindo aqui, tá? Só me diga que daí eu já sei. Bom, qualquer coisa, se não tiver, você coloca ali então. Então, esse conceito que a gente tem ao longo do tempo, que é através de nossas vivências, e os erros que cometemos que sabotam a autoestima possuem essa origem na nossa infância, essa origem nas construções que nós temos, né? E quais são os 3 erros críticos que a gente comete sem perceber e que baixam a nossa autoestima, né? Então vamos lá, né? Vamos falar primeiro do erro número 1. O erro número 1 é lamuriar excessivamente. Lamuriar excessivamente. O que é lamuriar? É reclamar da vida. Reclamar intensivamente, de maneira intensiva, né? De maneira intensa, da vida. Você fica reclamando de todos os aspectos. E o que acontece quando a gente começa a reclamar da vida? Por exemplo, reclama que está chovendo, reclama que tem sol, reclama que está calor, reclama que tem conta, reclama que você está mal financeiramente, reclama que você está mal emocionalmente, reclama que a vida não está boa, reclama do vizinho, reclama do cachorro, reclama da comida que não está legal, reclama do governo, reclama que agora está uma crise, você reclama de tudo, né? Tudo. Não estou dizendo que não existam aspectos negativos da vida. Obviamente que existem aspectos negativos da vida. Mas existe também algo chamado atenção seletiva. Atenção seletiva é quando a nossa mente se foca em aspectos da realidade de acordo com as nossas experiências e com o nosso jeito de ser. Então, quando a gente está reclamando de algo, o que acontece no nosso cérebro?
É importante que você saiba que o nosso cérebro, ele se modifica de acordo com as nossas experiências. Como assim, Erickson? Se você sentar para ver um filme de terror, certo? E você ver aquele filme durante 2 horas. Se você toda semana você vê um filme de terror, existe uma coisa no cérebro que é neuroplasticidade. E aí o que ele acontece com aquilo? O cérebro se modifica para focar, e aí você vai começar a procurar sobre aquilo, você vai ter mais interesse sobre aquilo. Porque o seu cérebro se modifica, os caminhos que os neurotransmissores fazem, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela reclama muito da política, e ela, por exemplo, ela é uma pessoa que gosta muito de determinado partido. Então, a atenção seletiva dela vai ser para as coisas positivas que aquele partido fez. Mesmo que aquele partido faça coisas erradas, né? Independente de que partido for, né? Porque ambos fazem errado, mas mesmo que ele faça errado, a atenção seletiva está voltada para os aspectos positivos daquilo lá. O que eu estou querendo falar para você? Que se você reclama muito, isso já se sabe. A neurologia, estudos na neurologia, como você pode colocar lá no YouTube depois, tá? Não agora, mas bota lá no Google. Richard Davidson, que é um famoso neurologista, Richard Davidson, que ele fala que se você reclamar por mais de 5 minutos, você cria um caminho no seu cérebro. E aquele caminho fica gravado. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a ver pelo em ovo. Você vai começar a reclamar muito, porque você está lamuriando, né? Você está no mesmo caminho que foi feito, tá? Então a gente vai perdendo a confiança e entrando num estado de desamparo, porque a gente só começa a olhar para o aspecto negativo da vida. Então a gente começa a atrair cada vez mais aquilo. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela só olha para aquele aspecto, é isso que ela vai ver. Isso é atenção seletiva. É mais ou menos assim também, ó. A pessoa quer comprar um carro vermelho. Ela começa a ver carro vermelho em tudo que é lugar. Porque a mente dela está orientada para aquilo ali. Mesmo que não seja de maneira consciente. Compreende? Pessoal, entenderam isso aqui? Os comentários estão sendo feitos, tá? Os comentários estão sendo feitos pela página do Coach Matinal, né? coachmatinal.com.br/ao vivo. Então você pode ver lá, tá? coachmatinal.com.br/ao vivo. Se você está me assistindo pelo YouTube, não é pelo YouTube que eu estou transmitindo, tá bom? O pessoal está comentando aqui. Eu vou botar aqui no YouTube, então, tá, pessoal? Vou botar a página aqui para que vocês consigam comentar e eu veja as perguntas de vocês, tá bom? Pessoal, por favor, escrevam daí as suas dúvidas, tá? Abaixo aqui, para que eu consiga ver, porque eu acho que vocês estão comentando pelo YouTube, aí eu não consigo ver, tá bom? De qualquer maneira, eu vou estar aqui com a página aberta agora para conseguir ver aqui se vocês estão comentando, né? Travando o áudio, agora o áudio sumiu. Vocês estão... Deixa eu ver aqui. Tá, vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Conseguindo me ouvir? Vamos ver aqui se estão conseguindo me ouvir, né? Estão conseguindo me ouvir? Vamos ver aqui, estão conseguindo me ouvir? Só para que eu consiga saber se estão conseguindo ou não me ouvir, né? Então coloquem aí para que eu saiba se vocês estão ou não conseguindo me ouvir. Os comentários são feitos pelo Facebook, tá bom? Então vamos lá, continuando. Então lamuriar é um dos primeiros erros que a gente tem que parar de fazer. É claro que se a gente já tem esse comportamento, o que você vai fazer? Você vai começar a notar, a aumentar sua consciência sobre isso. Começar a olhar, né, isso. O que eu estou reclamando? Eu estou lamuriando mais. E se você reclamar, não reclame por mais de 5 minutos, tá bom? Não reclame por mais de 5 minutos. Erro número 2, criticar-se excessivamente. Que é aquela pessoa, né, que... O que acontece? Qual é o caso mais comum? Se durante a tua infância tu foi duramente criticado, né? Teus pais, outros professores te cobravam e falavam, olha, você tem que ser assim. Como, por exemplo, uma moça, que eu atendi essa moça, e ela disse o seguinte para mim, ela disse assim, Erickson, o meu pai me disse que nada que eu faça
é suficientemente bom. Você imagina como estava a mente dela, né? Então, obviamente, que ela pensava que se não estavam as coisas boas, né? Se não estava acontecendo as coisas, é porque ela não estava fazendo bem. Ela se cobrava excessivamente, né? Ela tinha uma cobrança enorme em cima dela. Uma cobrança excessiva. Né? Uma cobrança excessiva de si mesma. E aí, o que acontecia? Essa cobrança, essa crítica, reduzia o amor próprio. Por quê? Porque a atenção seletiva voltava-se para os erros, né? Para o que ela errava. Deixa eu tomar mais uma água aqui, pessoal. Então, somente ela não se achava merecedora, ela foca nos pontos negativos e fica no controle. Claro que uma certa crítica, né? Deixa eu voltar até aqui a câmera para mim. Vamos voltar a câmera aqui para mim, né? É claro que você ter uma crítica de si mesmo é importante, né? Você ter uma crítica de você mesmo, você se criticar, você ter, por exemplo, uma avaliação crítica das coisas que você faz. Isso é extremamente importante você ter. Mas você se criticar excessivamente, de você só olhar seus pontos negativos e não reconhecer suas qualidades, é demais. Como disse uma vez uma moça numa palestra que eu estava fazendo sobre autoestima, ela disse para mim, Erickson, e quem não tem nenhuma qualidade? Eu não tenho nenhuma qualidade. Aí você vê, né, que a pessoa está realmente focada nos pontos negativos dela. Ela não consegue nem ver as qualidades que tem. Aí o que eu respondi para ela? Eu respondi a mesma coisa que talvez você esteja pensando isso. Se você pensa isso, né, eu não tenho nenhuma qualidade, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nenhuma pessoa que não tenha nenhum defeito. Concorda? Concorda que não existe pessoa sem defeito algum, né? Você conhece uma pessoa que, eu não tenho defeito, eu sou perfeito, não tenho defeito nenhum. Eu sou perfeito, eu sou uma pessoa perfeita, não tenho defeito nenhum. Você conhece alguém assim? Eu não conheço, tá? Se você conhecer, me apresenta, porque eu quero conhecer. Não conheço ninguém assim. Se não tem nenhuma pessoa que não tem nenhum defeito, obviamente que também não tem nenhuma pessoa que não tenha nenhuma qualidade. Né? Ela sempre vai ter alguma qualidade. Então, se a pessoa não está vendo a qualidade, ela está numa visão muito negativa de si mesma. E isso é se criticar excessivamente. Então, o que você faz? Quando você vê que está começando a se criticar, imagina que você é o seu amigo. Que você está criticando um amigo querido, né? Um amigo que você gosta muito. E aí você fala assim para ele, você mesmo, mas não posso criticar o meu amigo. Como é que eu agiria se o meu amigo quisesse fazer isso? Como é que eu faria? O que eu faria, né? E aí você para de se criticar, tá bom? Então vamos ao terceiro erro. Para depois a gente vai falar aqui, eu vou falar depois aqui dos 3 pilares, tá, pessoal? Eu vou falar aqui dos 3 pilares. Opa, peraí, só um pouquinho. Voltou aqui. Vamos voltar aqui, tá. Então vamos voltar aqui. Voltar para os 3 pilares. Então, quais são os 3 pilares, né, da autoestima elevada, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo me ouvindo aqui? Tá tudo bem? Ou estão com alguma dificuldade em me ouvir? Se vocês tiverem com alguma dificuldade em me ouvir, comentem, tá? Comentem aqui. Estou ouvindo bem. Estou adorando a palestra. Érica, obrigado por nos ajudar a ser um ser humano melhor. Estou ouvindo muito bem a palestra, Érica, de Minas Gerais. Legal, Érica, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Que legal que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Então, vamos para o terceiro erro, porque assim, então vamos lá, vamos voltar ao que a gente estava falando. Primeiro, lamuriar. Segundo, criticar-se. Então, para de lamuriar as pessoas, lamuriar as situações e para de se criticar. Mas, Erickson, só acontece coisas terríveis no mundo. Não é o seu foco que está nas coisas terríveis no mundo, né? A gente tem que mudar o foco, tá? Vamos olhar, treinar a mente para olhar o lado bom das situações, para que a gente consiga ver as oportunidades e não os problemas. Bom, vamos lá. Então, erro número 3. Não terminar aquilo que se propõe. Como assim? Vamos lá. A confiança em si mesmo é importante para o estabelecimento de uma autoestima elevada. Se não acreditamos em nosso próprio potencial, ficamos sem ação e sem motivação. Se não cumprir seus acordos, sentir-se-á como uma pessoa que não realiza nada. Como que é isso? Deixa eu voltar isso aqui para mim, que essa eu tenho que explicar. Como é que funciona essa questão, tá? Imagina que você vai pegar um avião agora
para quem é de Minas Gerais, para quem é... Eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né? De Porto Alegre. Então, vamos lá. Supor que eu pego o avião agora, que você pega o avião... Vamos supor assim, que você tem agendado comigo uma viagem. Você vai vir aqui para o Rio Grande do Sul, que nós vamos ir para Maquiné, uma cidade aqui muito bonita que tem, né? Uma cidadezinha do interior, onde tem as cachoeiras. E eu quero mostrar para você as cachoeiras. Então você vai vir de avião, para quem nunca veio para o Rio Grande do Sul, né? Vai parar ali no aeroporto, ali no Rio Grande do Sul, e eu vou lá para te receber, vou te pegar e vou te levar no lugar, tá? Então você já está com tudo programado, planejado, você desce no aeroporto e eu não apareço. Passa o primeiro dia, você dorme no hotel e eu não apareço também. Aí você, nossa, cara, o que aconteceu com ele, né? Você liga para o meu celular, eu atendo e digo, não vou poder te pegar. Infelizmente não vou poder. Qual é a probabilidade de você pegar e viajar e vir falar novamente comigo, né? Muito baixa, você não vai confiar em mim, porque eu quebrei um acordo com você. Isso também funciona quando a gente quebra um acordo com nós mesmos, né? Então, quando você se compromete, por exemplo, a fazer uma academia, e você para, você não vai, você se compromete a fazer uma hora de estudo e você quebra aquilo, você se compromete a fazer uma meditação todos os dias e você quebra aquilo, você está quebrando acordos com você mesmo. A sua confiança em você, vai reduzindo. O que você precisa fazer? Você precisa aumentar a confiança em você mesmo. Então, vamos voltar ali para o slide. Então, você precisa aumentar a confiança em você mesmo, né? Você precisa aumentar a confiança que você tem em você mesmo. Você precisa criar condições, né? Você precisa criar a condição, você precisa criar condições para você realizar aquilo. Certa vez eu estava dando uma palestra sobre produtividade e terminei a palestra e veio um rapaz falar comigo e ele disse assim, Erickson, na verdade um senhor até, né? E ele falou assim, Erickson, como é que eu faço para ser uma pessoa mais realizadora, né? Como é que eu consigo realizar as coisas? Daí eu pensei, de nada adianta eu ficar falando para ele e ficar repetindo palavras. Por exemplo, lei da atração, né? Eu sou uma pessoa realizadora e condicionar com frases de afirmação positiva. Porque olha só, o que adianta você ficar fazendo frases se as suas atitudes não condizem com o que você está falando? Ações falam mais do que palavras. E eu disse para ele o seguinte, pega um caderninho e anota tudo o que tu realizou no dia. Por quê? Porque isso vai reforçar a sua mente de que você é uma pessoa que realiza e que faz. Então, por exemplo, hoje eu fiz a palestra que eu tinha me comprometido. Hoje eu escrevi aquele e-mail para aquela pessoa. Hoje eu fiz tal coisa, hoje eu fui trabalhar, eu fiz meu horário, eu fiz tal coisa, meu trabalho, tal coisa, cumpri tais e tais metas. Quando você faz isso, você começa a ver que você é uma pessoa realizadora. Você começa a ver que você é uma pessoa que consegue fazer as coisas. E não somente fica na questão da palavra, fica na questão da atitude. Anote o que você está fazendo, né? Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo vocês estão conseguindo entender? Qualquer dúvida, perguntem sobre isso, né? Então, esses são as dicas para você, para a questão do terceiro erro, né? Agora, vamos continuar para falar como resolver isso, né? Como é que a gente resolve essa questão da baixa autoestima, né? Como é que a gente resolve? A gente vai fortalecendo os pilares que regem a sua autonomia, né? Aplicando técnicas para curar a criança interna e a crença sobre si mesmo já enraizadas. Então, trabalhar com técnicas de reestruturação cognitiva. Técnicas que modifiquem a sua autoconfiança e o valor pessoal. Deixa eu tomar mais uma água aqui, que a garganta está cansando, né? Vamos ver. Acabou a minha aguinha aqui. Deixa eu botar aqui. Então, vamos continuando aqui, né? Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar com técnicas que modifiquem, ou seja, a gente vai fortalecer, nós vamos saber agora os 3 pilares que regem a autoestima, né? A gente sabe que ela é feita pelos conceitos, mas tem 3 pilares que são aonde você trabalha para agir. A gente precisa trabalhar com uma técnica de reestruturação cognitiva. O que significa isso? Lembra que eu falei que lá na nossa infância, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente
retomar, só para você entender, lembra que eu falei, aqui, ó, que o conceito que nós temos de nós mesmos é construído ao longo do tempo através das nossas vivências. Lembra que eu falei que na nossa infância a gente cria crenças, formas de ver o mundo, atenção seletiva, né? A gente cria uma crença de ver o mundo, uma crença sobre nós mesmos, uma crença sobre o futuro, né? A tríade cognitiva do Beck, né? Do Aaron Beck, que ele criou da psicologia cognitiva comportamental, a visão que nós temos de nós mesmos, a visão que nós temos do mundo e dos outros e a visão que nós temos do futuro, né? A gente cria esses conceitos, a gente vai criando essa visão. Então, o que a gente faz para resolver isso? A gente trabalha com técnicas de reestruturação cognitiva para modificar essa visão que nós temos de nós mesmos, né? Para que a gente possa fortalecer a semente da autoestima. Técnicas que modifiquem a sua autoconfiança e o seu valor pessoal. Porque, olha só, não adianta você saber qual é o problema, não adianta você olhar e saber, na minha infância o que aconteceu foi isso, se você não tem como resolver isso, né? Então é importante saber como resolver, né? Não adianta só isso. Então, tem que saber como resolver isso. Então, como que a gente resolve essas situações? A gente vai agora à prática, né? A gente tem que trabalhar em cima dos pilares, né? Dos pilares. E o primeiro pilar é a consciência. Consciência, eu gostei dessa definição, diz respeito a entender profundamente a si mesmo, a saber quais as emoções que emergem e que estão agindo em cada fase da sua vida. Então, viver consciente implica, viver conscientemente, ali faltou, né, o conscientemente, viver de maneira consciente, implica em agir de maneira diferente. O que eu estou querendo dizer para você? Por exemplo, lembra que eu falei ali de lamuriar? Se você tem consciência, se você está tendo consciência que você está naquele momento reclamando, que você está naquele momento fazendo uma ação negativa que vai gerar coisas negativas para você, você aumenta a sua consciência. Você aumenta a sua consciência. Né? Você não fica distraído naquela situação que está gerando para você. Você aumenta a sua consciência. Então, deixa eu voltar aqui para você. Criticar-se, por exemplo. Se você tem consciência, vamos voltar lá para a consciência, você começa a agir de maneira diferente. Só que viver consciente não é uma coisa natural. Ele é um ato de escolha. Essa é a questão. As pessoas pensam, mas nós estamos conscientes. O consciente que eu estou dizendo aqui é não cair no automático, pessoal. Lembra que eu falei lá do segredo do monge, onde eu disse que enquanto você continuar se comportando de maneira inconsciente, sem prestar atenção no que você fala de você mesmo, do que você pensa sobre você mesmo, do que você está pensando sobre o mundo, quais são as suas expectativas de vida, né? A sua visão de futuro. Se você não está pensando sobre isso, você está vivendo de maneira automática. Você tem uma escolha de viver de maneira consciente, de estar presente no aqui e no agora, de estar presente nas situações da sua vida, de se compreender. Olha que interessante, eu vou contar uma história aqui para vocês, tá? Que é uma história de viver, eu vou contar duas histórias. A primeira história, eu vou falar para você de como é viver de maneira inconsciente. Inconsciente. A segunda história vai ser de uma maneira, ou melhor, vamos fazer o seguinte, eu vou falar primeiro de maneira consciente. Como viver de maneira consciente. E a segunda história é como viver de maneira inconsciente. Então deixa eu botar aqui para mim. Vamos falar para a primeira história. Luciana, vou botar aqui o nome dela de Luciana, é um nome fictício, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Luciana era casada com Roberto, e Roberto era um homem que tinha uma grande empresa, mas que, por causa do mercado e das situações difíceis, e por causa também da questão financeira, começou a recorrer a ações não muito virtuosas com seus clientes. Isso fez com que Luciana ficasse muito incomodada com aquilo. Ela se incomodou durante um tempo e pensou em qual seria a maneira de abordar Roberto sobre aquilo.
Ela sentia que Roberto tinha abandonado os valores simplesmente porque os tempos de crise estavam pressionando a fazer isso. Então ela fez o seguinte, ela o confrontou. Demorou um longo tempo, porque eles brigaram muito, e Roberto, num primeiro momento, se sentiu na defensiva e começou a se defender, e começou a querer não aceitar aquilo. Mas com a forma que a Luciana foi falando, ele se abriu para aquela situação e começou a aceitar realmente aquilo. Ela falou sobre os valores, sobre as coisas importantes, e o que ele queria passar para os filhos dele fazendo aquelas ações. Roberto decidiu, então, voltar para todos aqueles clientes que ele havia lesado e recuperar as coisas que haviam sido feitas erradas. Conversou com seus clientes e recuperou aquilo. Eles tiveram muitas brigas e não foi um momento fácil para eles. Mas o amor verdadeiro fez com que eles superassem aquela dificuldade. E Luciana aprendeu uma importante lição, de que se você ama, você fala coisas duras para a pessoa, esperando que ela evolua. Então você confronta, mesmo que aquilo doa. Isso é viver com consciência. Aonde está a consciência aí de Luciana? Você consegue identificar? Está talvez na emoção que ela entendeu? Quais são os valores? Ou aonde o comportamento de Roberto levaria a própria empresa, a família e até mesmo a visão que os filhos têm dele? Então, isso é viver de maneira consciente. Vamos voltar aqui para, né? Então, agora, eu vou falar uma história para vocês de maneira inconsciente, né? Como é que uma pessoa pode viver de maneira inconsciente, né? Como é que pode, assim, uma pessoa estar vivendo de uma maneira não muito consciente? Vamos lá, então. Janaína aqui, boa noite, né? Então, vamos lá. Marisa estava preocupada porque o seu marido, João, havia conversado com uma nova pessoa para ser sócio na empresa. Eles fizeram uma janta e aquele homem entrou dentro de casa e ela não gostou do tom dele, de coisas que ele estava falando, sugerindo para o seu marido, de maneiras não muito corretas de fazer o negócio, falando em trapacear, em enganar os clientes, na forma de persuadir os clientes. Ela não ficou confortável com aquilo, pois mexia com os valores dela. Mas ela decidiu não falar nada, porque aquilo não era o lugar dela. Ela achou que não era o lugar dela. O tempo passou e ela viu que a empresa dele foi indo mal e que o novo sócio acabou tendo mais ações dentro da empresa, começou a ter mais domínio dentro da empresa. Ela começou a notar aquilo, mas também não falou nada para o seu marido, porque achava que não devia se intrometer nos negócios do marido. Aconteceu que o novo sócio acabou dando um golpe no seu marido e eles acabaram perdendo muito dinheiro com a empresa e acabaram mesmo tendo que fechar o próprio negócio. Ela acabou se irritando e falando para ele, eu sabia que esse homem não era flor que se cheire, e ele acabou brigando com ela, perguntando por que você não me advertiu, porque daí então começou aquela briga, aquela discussão e troca de acusações, né? E Erickson, o que tem isso a ver com autoestima? O que tem a ver com autoestima? Porque se você não vive de maneira consciente, olhando as suas emoções, olhando os seus valores, olhando quais são as ações e quais são os resultados que isso dá, você acaba baixando a sua autoestima. Você acaba baixando o seu amor próprio. Porque, veja bem, nós temos o nosso eu, né? E o nosso eu, ele se expande para a nossa família, para a nossa casa, nosso bairro. Quando a nossa família é afetada, isso também afeta a nossa autoestima. Né? Porque o nosso eu vai aumentando também, né? Esse eu começa a aumentar, começa a virar nós, né? Então, essas questões que eu falei aqui da família, que é o ato de viver consciente, ou o ato de viver inconscientemente, afeta também a sua autoestima. Então, por isso que viver consciente é um ato de escolha. Compreender que cada ação sua tem um efeito poderoso em sua autoestima. Ou seja, nos dois casos, né, as ações que elas tiveram teve um alto impacto na vida delas. E se elas tivessem mais consciência de ação, de que, por exemplo, é óbvio que esse é o meu lugar,
falar para, né, conversar com meu marido sobre os negócios da família, sobre as coisas que estão acontecendo, é óbvio que esse é o meu lugar também, né? Então você aumentar a sua consciência sobre isso é muito importante. Aumentar a consciência sobre os seus comportamentos. E agora a gente vai para o segundo pilar, né? O pilar que é a aceitação. Eu falei tempo atrás que se a gente não tem consciência, a gente não consegue saber quem nós somos. E lembra que eu falei também que criticar-se excessivamente gera o quê? Uma não aceitação, né? Por isso que se criticar é um erro tão terrível. Né? Por que é um erro tão terrível se criticar? Porque aceitar a si mesmo de maneira verdadeira, a gente não consegue se aceitar. Tentar mudar para ser aceito. O que acontece? A gente começa a se achar que não é a pessoa certa. Que nós temos que mudar isso, se critica por aquilo, eu faço errado, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa burra, né? Eu sou uma pessoa que não consegue fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que não consegue fazer as coisas, que não consegue alcançar os resultados. E aí o que acontece? Isso vai abaixando a minha autoestima. Mas a gente tem que se aceitar. Olhar para as nossas qualidades e defeitos e tudo que nós somos de maneira a aceitar que nós somos. Olha só que interessante. Você já ouviu, quem aqui já ouviu aquela palavrinha assim? Esse dia eu estava tem um grupo que eu faço parte e eu achei uma coisa muito interessante que era assim, ninguém substituível, né? Ninguém substituível. E aí dizia assim, então tá, quem é que substituiu Beethoven? Quem é que substituiu Einstein? Né? Essas pessoas são únicas, porque elas acreditavam, aceitavam nas suas qualidades e fizeram o quê? Aceitaram, se aceitaram como eram e elas correram risco. Elas assumiram a sua posição de autoestima. E elas aceitaram aquilo que lhes faz únicas. Eu estou aqui para dizer para você que você também é único, mas você precisa aceitar a sua qualidade de ser único. Você precisa aceitar os seus defeitos, o que você precisa trabalhar para ser único, né? Cada um de nós tem a sua própria jornada. Imagina o seguinte, você vai até São Paulo. Se cada um de nós for agora para São Paulo, nós vamos pegar cada um caminho diferente. Mas o objetivo final, o local é o mesmo. Mas cada um de nós veio por vários caminhos diferentes. Concorda? É assim na vida. Nós somos únicos. Nós podemos ter um objetivo igual, mas nosso caminho ele vai ser único. Por quê? Por causa das nossas qualidades, porque nós somos seres únicos. E você tem que aceitar essa qualidade que você é único. Não tente entrar no padrão do outro para ser aceito, né? Fazer coisas que você não gosta para ser aceito. Não faça isso com você mesmo. Ame-se do jeito que você é. Para de se criticar. Para de se criticar pelos seus erros. O primeiro passo do sucesso é o fracasso. Para de se criticar, de lamuriar pelas situações. Você está no caminho, a sua jornada. Para de achar que tudo que você faz é errado. Porque o primeiro erro, a primeira forma para você acertar é você errar, né? Então, você tem que compreender essas coisas, né? Entrar nesse conceito de que nós precisamos aceitar como nós somos. Cuidar de nós mesmos como quem cuida de um amigo querido. Você não trata o seu amigo querido xingando, criticando, falando mal dele. Você não faz isso com ele. Você trata ele com carinho, com amor, né? Você cuida do seu amigo. Por que você não faz isso com você mesmo? Por que você se critica? Por que você se critica de maneira excessiva? Por que você não aceita quem você é com a sua beleza única? A beleza, pessoal, você tem que entender também que a beleza, ela se dá pelo olhar, né? Caso você não saiba, toda pessoa, quando ela se olha no espelho, tá? Quando ela se olha no espelho, de acordo com o humor dela, ela vai se achar 30% mais bonita ou 30% mais feia.
do que a realidade, tá? Caso você não saiba isso. Porque a nossa visão muda de acordo com o humor. E se você for ver o padrão de beleza, vamos pegar dos anos 90. Nos anos 90, o padrão de beleza era mulher totalmente magra, né? Que até teve várias modelos que tinham problemas com a questão de anorexia. Aí você pega nos anos 2000, eram as mulheres mais robustas, assim, né? Mais voluptuosas, né? Mais fortes. Agora tá vindo uma nova onda, né? Que é a mulher mais malhadona, mais magra e mais malhada. Veja como isso tudo vai mudando de acordo com a mídia, né? Muda, a beleza vai mudando, a beleza se constrói pelo olhar. Você tem que olhar para a sua beleza única. O que te torna belo, o que te torna único, o que te torna sagaz, o que te torna completo, né? Tem uma outra coisa que a gente acha, você só se esqueceu disso, né? Você só foi iludido a achar que não é. Mas é. Você já é perfeito, você já tem a sua perfeição, né? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim. Vamos ver aqui, voltando aqui para mim. Então, a gente vai para a gente falou dos pilares, então, da aceitação, a gente vai para o terceiro pilar. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Vamos lá. A gente vai para o terceiro e último pilar, né? Terceiro e último pilar, que é a responsabilidade. Ter uma orientação ativa e não passiva diante da vida. Muitas pessoas acham que são as situações que criam a nossa vida, que é o governo, que as crises, que são os problemas, que são os outros. Mas deixa eu falar uma coisa, pessoal. A gente tem uma postura frente aos acontecimentos, né? Qual é a sua postura frente aos acontecimentos da vida? Você assume uma posição passiva ou ativa? Se algo ocorre na vida, você se pergunta, o que eu poderia fazer a respeito? Ou você lamuria? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Né? Isso é ter uma atitude de responsabilidade, de ser ativo, né? Ter responsabilidade das ações que tenho e dos resultados que produzo. Que atitudes tenho perante as dificuldades? Né? Isso dá uma ação de confiança, de pegar as rédeas da vida com as suas mãos, de autoconfiança, de confiar nas suas habilidades, nas suas capacidades. Tá? É isso, pessoal, é isso que eu estou falando aqui para vocês, né? De confiar em você mesmo, né? Então, resumindo, são os três pilares: consciência, aceitação e responsabilidade. Para equilibrá-los, precisamos de técnicas para reestruturarmos as crenças que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e os outros, né? E o futuro. Mas agora eu pergunto, eu posso fazer isso sozinho, né? Posso eu fazer isso sozinho? Como se faz isso, né? Então, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero ensinar para vocês uma técnica bem poderosa, mas como já é 9 horas, eu vou fazer o seguinte. Na quarta-feira que vem, dia 1º de fevereiro, né? Nós vamos fazer uma outra palestra online ao vivo, aonde nós vamos falar sobre como você vai fazer para aumentar a sua autoestima em 21 dias, que é o que eu falei aqui, como estabelecer os 3 pilares, como você faz para adquirir consciência, responsabilidade e aceitação de si mesmo, né? Porque, obviamente, eu posso falar para você, se aceite, se responsabilize, né? Só que é muito fácil falar, difícil é fazer, né? Quero ver você na prática, parar de reclamar, parar de lamuriar. Claro que nós temos técnicas como essa que eu passei para você, de você escrever as coisas para você se sentir mais realizador, não é mesmo? Então, eu quero ensinar para vocês técnicas na semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou ensinar a técnica número 1, que é o primeiro passo para que você faça essa reestruturação cognitiva, que é uma técnica da psicologia cognitiva comportamental, tá? E agora, eu quero abrir para você para perguntas, tá? Porque daí é o seguinte, na quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós vamos ter a segunda palestra, que vai ser às 20 horas da noite também. Nós vamos ter a segunda aula online ao vivo sobre como aumentar a sua autoestima em 21 dias. E aí eu vou falar sobre a técnica número 1 para aumentar a sua autoestima. E nesse momento, agora,